Bom dia, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra do nosso bom Deus no livro de Lucas, o capítulo de número 10. O versículo é de número 20. Mas o contexto desse versículo, Jesus nomeia os 72 discípulos e os envia nas cidades, nas aldeias, para que eles pudessem propagar o Evangelho, pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, eles estariam também curando as pessoas, libertando os cativos, eles estariam fazendo maravilhas e milagres em nome de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. E dentre essas maravilhas que eles estariam operando, estava o fato de que eles também estariam expulsando espíritos malignos que estivessem possuindo o corpo daquelas pessoas, as vidas daquelas pessoas. E agora, o verso de número 20, nos falam que eles retornam para Jesus, todos eles, muito eufóricos. E eles estavam, de certa forma, até muito orgulhosos, porque até os espíritos malignos, até os demônios, se sujeitavam a eles. Bom, aí Jesus diz, verso 20, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. Bom, eu entendo que Jesus aqui faz uma observação e chega a ser até mesmo, de certa forma, um puxão de orelha, porque Jesus percebeu que eles estavam mais do que eufóricos, eles estavam orgulhosos. Tanto é que no verso 19, o verso anterior que nós lemos, Jesus diz assim: fui eu que lhes dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará nenhum mal. Então Jesus diz para eles o seguinte: o poder, a autoridade e o que vocês fizeram, vocês só fizeram porque foi eu que lhes capacitei para tanto. E daqui a gente pode tirar uma lição para as nossas vidas, para que nós não venhamos incorrer no mesmo defeito, problema, pecado que os discípulos estavam a cometer ou prestes a cometer. Qual é? O pior de todos os pecados. O pecado do orgulho. Orgulho é um veneno mortal. O orgulho é uma peçonha mortal. O orgulho desperta o desejo da pessoa de ser reconhecida. O orgulho desperta o desejo da pessoa ser aplaudida, ser vangloriada. O orgulho deixa a pessoa com a ideia de que ela é mais importante do que as outras pessoas. Orgulho é algo muito ruim na vida de um ser humano. O que é o orgulho? Precisamente o que é o orgulho? Bom, o orgulho é um excesso de amor próprio. O orgulho é arrogância. O orgulho é soberba. O orgulho é uma característica ruim, péssima do ser humano. Um coração orgulhoso, ele chega ao ponto de entender
que ele jamais vai perdoar alguma ofensa feita a ele, naturalmente. Então, geralmente, as pessoas que têm muita dificuldade de perdoar é porque elas também têm essa característica ruim, que é o orgulho. O orgulho endurece a alma. O orgulho endurece o coração. O orgulho, nós precisamos ter um cuidado muito especial com ele, porque no livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, no livro de Isaías, também capítulo de número 14, vai nos falar a respeito de um anjo de luz, por nome Lúcifer. Esse Lúcifer possuía o poder mais elevado e tinha muitos bens dentre outros anjos. Ele era um querubim ungido. Estava na mais alta classe dos anjos que fora criado. Porém, foi por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. Deixou de ser anjo de luz para se tornar um anjo das trevas. Deixou de ser bom para ser ruim, para ser cruel, para ser péssimo. O diabo, através do orgulho, ele coloca no coração da pessoa todos os outros vícios, todas as outras coisas ruins. O orgulho é a porta de entrada do diabo no coração, principalmente do cristão. Orgulho é coisa seríssima. O orgulho é capaz de transformar anjos em demônios. Mas a humildade é capaz de transformar homens em anjos. A humildade é o oposto do orgulho. É por isso que Deus sempre apela aos nossos corações para que nós venhamos trabalhar a humildade em nós. A humildade agrada a Deus, mas o orgulho jamais. Uma outra coisa interessante, já dizia Gandhi, o que me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Aquelas pessoas que gostam de humilhar, que gostam de maltratar as outras pessoas, isso é orgulho. É um sentimento ruim no coração. Porque ao fazer isso, elas se sentem bem, elas se sentem fortes. E veja que tragédia é um coração orgulhoso. O Winston Churchill disse que o orgulho, a pessoa com orgulho, ela prefere se perder na caminhada do que perguntar a alguém qual é o caminho. É complicado esse negócio de orgulho. Em nome de orgulho próprio, muitas pessoas já perderam excelentes amizades. Em nome de orgulho próprio, muitas pessoas já perderam casamento, já perderam famílias, já perderam sociedade, já perderam bens. Em nome de orgulho, muita gente já perdeu tanta coisa. E por quê? Porque quem se associa a exatamente aquilo que foi a queda do anjo de luz, tornando-se um diabo, não pode prosperar, não pode ir adiante, não pode ser abençoado. Porque Deus não abençoa os orgulhosos. Pelo contrário, a Bíblia diz que é um caminho que precede a queda. O homem soberbo, o homem orgulhoso, a mulher soberba, a mulher orgulhosa.
Mas Deus diz que aos humildes ele estaria exaltando, elevando-os, abençoando-os. Então, a humildade é de Deus, o orgulho é do Satanás. Eu e você precisamos ter muito cuidado e critério, porque uma pontinha de orgulho sempre pode estar presente em nossos corações. Mas a grande questão é se nós vamos adubar essa semente para que ela cresça e se torne uma grande e frondosa árvore, ou nós vamos esmagar aquela semente para que ela nem floresça. Marco Aurélio foi um imperador romano e era muito comum quando os imperadores iam estar com o povo, os comuns, eles eram muito bajulados, eles eram muito ovacionados, eles eram tratados como que semideuses. E no caso, Marco Aurélio colocava um criado para vir após ele, logo bem pertinho. E à medida que ele ia andando no meio do povo, esse criado tinha uma única missão: dizer, sussurrando ao pé do seu ouvido: você é apenas um homem. Você é apenas um homem. Você é apenas um homem. Para que o coração do imperador não viesse se inflar diante de tantos aplausos, tantas bajulações, tanto isso, tanto aquilo outro, aquilo que muitas vezes acontece com nós, os mortais. Jesus Cristo fez questão de dizer aos discípulos: olha, vocês fizeram isso e vão fazer muito mais, mas que tenha em mente que quem deu a vocês esse poder foi eu, Jesus. Sabe, irmãos, nós não deveríamos ter motivos para ter orgulho por nada. O que somos, o que temos, o que teremos ou o que seremos, é tudo Deus. Absolutamente tudo Deus. Que deu ou vai dar, que fez ou fará. Nós somos apenas pó. Pó no sentido de Deus sem nós. Ele continua sendo absolutamente e eternamente Deus. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. E ao reconhecer isso, independente do cargo que eu exerço, independente do anel de grau que está no meu dedo, dos cursos e dos diplomas que estão na parede do meu escritório, do meu consultório, da minha classe, da minha sala, dos troféus que estão na minha prateleira ou na sua, quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós não vamos de maneira nenhuma permitir que demônios trabalhem em nossas vidas através do inflar do orgulho. Então Jesus chama a atenção deles a esta questão e os alerta sobre isso. Nós devemos não buscar reconhecimento de homens para vir nos fazer bem. Mas se tem uma coisa que nós devemos buscar, é o reconhecimento e aprovação de Deus. Porque é lá ou não que vai estar escrito o seu nome, o meu nome, os nossos nomes no livro da vida. O que eu falo para você aqui agora pode ser que não tenha tanta importância, mas imagine daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 60 anos, fará toda a diferença, porque é exatamente isso que vai te levar para mais perto de Deus e a vida eterna, ou mais distante de Deus, sem vida eterna, sem eternidade no céu,
sobretudo numa eternidade com sofrimento, no lugar daquele que é o pai do orgulho. Que Deus nos dê um espírito de humildade e que esse espírito possa nos fazer abençoar aos nossos irmãos dia após dia e por eles também sermos abençoados, e que assim seja para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e seu dia. Deus proverá.